acompanhando o raciocínio do apóstolo Paulo, o que fazer quando surgem os conflitos, as divisões. Então o apóstolo Paulo está dando a essa igreja um norte para caminhar. Primeiro, ele nos mostra que vai haver isso no meio da igreja do Senhor, pessoas criando partidos. Então, o que nós precisamos é de nos precavermos destes partidos. Entendermos que só há uma pessoa que precisa ocupar o centro da nossa caminhada espiritual, que é Jesus Cristo. Jesus é quem morreu por nós, Jesus é quem nos introduziu na presença do Pai, Jesus é quem enviou o seu Espírito para selar-nos para aquele glorioso dia. Então o apóstolo Paulo torna isso bem claro para a igreja. Pare de brigar, porque não tem gente importante aqui. O importante é Jesus Cristo. Todos nós somos carentes do cuidado de Deus e não há nada que tenhamos que torne-nos superiores a outras pessoas. Então Paulo define isso logo. Segunda realidade que Paulo fala é da mensagem pregada, que a mensagem que produz aquilo que está no coração de Deus tem que ser uma mensagem que traga a sabedoria da cruz. Que no mover de Deus, o que importa não são os nossos diplomas, o que importa é quanto tempo passamos na presença do Senhor, quanto de Deus nós manifestamos, quanto de Deus nós trazemos no bojo da nossa fala, da nossa reflexão, da nossa existência, porque é exatamente a mensagem da cruz é que transforma. Paulo deixa isso muito claro. E depois ele deixa claro também que o trabalho dele foi um trabalho firmado nesta realidade, que ele não veio com nenhuma sabedoria humana, que ele não trouxe nenhuma bagagem do seu aprendizado com Gamaliel, ele não quis arrotar o seu conhecimento de nenhuma área, mas ele quis saber entre os coríntios exatamente sobre a cruz. E aí ele dá aquele toque sobrenatural. E ele diz, tem mais. As coisas espirituais não podem ser discernidas naturalmente. Se eu quero entender algo de Deus, eu preciso de ter o trabalhar de Deus na minha vida. Eu não posso simplesmente, pela minha mente natural, esperta, perspicaz, adquirir algum conhecimento de Deus, se Deus não for, através do seu Espírito Santo, o agente de ensinar-nos. Então aí nós vimos a questão que Paulo gasta com relação ao capítulo 2, falando exatamente disso. Não tem como entender as coisas espirituais aquele que é natural. Ele não pode conhecer. O homem natural, ele não pode conhecer. Ele não tem o elemento, aquele H a mais, que é o toque do Espírito para entender as coisas espirituais. E isso é bom, irmãos, porque às vezes, a gente quer jogar pétalas aos porcos. Às vezes a gente está falando de realidades espirituais para alguém que não sabe nada ainda. Então a gente precisa de orar aquela oração do salmista. Senhor, acenda a luz no coração desta pessoa. Liga a luz do entendimento. Nós, quarta-feira, trabalhamos exaustivamente sobre essa iluminação do Espírito. Então, Senhor, vá no interruptor da cabeça desse indivíduo e liga a luz que dissipa as trevas, a luz que dissipa a ignorância, a luz que dissipa o desconhecimento da palavra de Deus, a luz que imanta, sensibiliza a mente, o coração e a alma para ele entender a sua voz. É isso que a gente precisa.
não é encher a cabeça dos outros de teologia da predestinação. Você pode até falar nisso depois, mas você tem que primeiro pedir que Deus abra o coração dessa pessoa, porque ela não pode pensar na eternidade, num Deus soberano absoluto, se ela ainda não consegue perceber que esse Deus é um Deus cheio de compaixão e de amor por ele, miserável pecador que ele é. Se o Espírito ainda não deu a ele o discernimento de que ele é um desgraçado e que está destituído da glória de Deus. Então começa por aí, e é o Espírito Santo de Deus é que faz isso. Então o apóstolo Paulo fecha no capítulo 2, aquilo assim, ele diz para que é que ele está escrevendo. Então ele dá primeiro essa base, diz quem é quem, ele se coloca como um servo que está lá para falar de Jesus, mas ele fala que Jesus é muito mais importante do que qualquer outro na igreja, Apolo, Pedro, qualquer um, não importa. Jesus é a peça importante, Jesus é que morreu por nós, é em nome dele que nós somos batizados, e é por ele que o Espírito Santo é enviado. Ele foi, e por isso que o Espírito veio. E o Espírito é que implanta no meu e no seu coração a mente de Cristo. Porque o Espírito sabe a mente de Deus, só ele sabe. Então o Espírito é esse agente que vai tornar-nos naquilo que Deus quer que sejamos. Pronto. Ele deu a base do que ele vai falar da agora para frente. E aí poderia falar o seguinte. Então, agora eu queria falar sobre vocês. Paulo lançou a base daquilo que ele cria, do projeto de Deus, o projeto da igreja, por onde é que tem que passar, quem é que tem que fazer o quê, por que a igreja adquire essa projeção, por que a igreja se torna relevante no seu tempo. Aí ele fecha. E aí ele diz assim, eu estou decepcionado com vocês. Vocês não têm sido nada disso. Irmãos, é interessante como que Paulo começa o capítulo 3, depois de uma aula profunda no capítulo 1 e 2. Se você pegar o capítulo 1 e 2 de 1 Coríntios, ele resume aqui a realidades tremendas da teologia bíblica. E aí ele quer levar para a igreja. Agora ele está dizendo, agora eu vou descer um pouquinho para dizer onde vocês estão. E ele começa o capítulo 3, eu quero ler com os irmãos até o verso 9, para a gente fechar o parágrafo inteiro. Alternadamente, irmãos. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, e não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus,
sois vós. Olha que interessante, irmãos, essa colocação aqui. Vocês sabem qual foi o ano que Paulo começou o seu trabalho, mais ou menos? Claro que a gente não tem, dizer, olha, isso aqui está datado, Paulo, a passagem, nós estamos com a passagem de Paulo aqui na mão. Ele comprou a passagem no dia 16 de março do ano tanto, ano do Senhor. Nós não temos, né? Cinquenta, mais ou menos. Há uma divergência. É porque não tem a passagem na mão do avião, do navio. Não tem, você não tem dizer, olha, ele comprou a passagem dia tal, né? Então não tem a coisa do pedágio, não tem nada para provar. Então eles fazem uma questão apenas comparando com o momento histórico que tudo isso aconteceu. Não é também uma discrepância assim, falar assim, não é. Não, tem os fatos históricos delineando estas datas. É por volta do ano 50. É que Paulo está em Corinto. Então Paulo trabalha, faz essa igreja crescer, independentemente do ambiente hostil que essa igreja estará inserida, devido à cultura, o local que ela está. Mas qual é a data da carta? Porque eu preciso de saber mais ou menos isto. Quantos anos depois Paulo escreve a carta? Para eu entender se deu tempo desse pessoal crescer. Porque o que Paulo está falando aqui, irmãos, para os crentes de Corinto, é que há dois níveis de vida cristã. Então está aqui. Então, não quanto? Não, AD, depois. Isso. Porque ele escreve de Éfeso. Então é mais ou menos 55 a 56. Ou 7. Isso. Então é dentro desse, é igual a pesquisa que faz, é mais para menos, 2 para mais ou para menos, né? Uma variação ali. Então, então mais ou menos 7 anos, vamos pôr 7 anos depois. Então o que Paulo está percebendo é que essa igreja, ela não cresceu. Ela não amadureceu. Que essa igreja, ela não se tornou uma igreja espiritual. Que essa igreja permanece naquele nível primeiro. Por exemplo, a coisa mais linda é uma criancinha de 6 meses, né, que já está durinho, você já pode, não é? Quase um ano, assim, tipo como está a Débora, que já está correndo. Muito embora a Débora ainda fala mandarim, mas não tem problema, né? Mas logo, logo ela vai falar. Isso é ótimo. Agora, se daqui a 6 anos a Débora continuar do jeito que ela está com problema. Está com problema. E o que Paulo está querendo dizer para a igreja é exatamente isso. Paulo está dizendo para a igreja que a igreja, quando ele abriu a igreja, ele deu papinha, mamadeira para a igreja. Ele fala no início da carta isso, olha, eu porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Ele está dizendo assim, que eles ainda precisavam sim daquele toque espiritual de Deus para crescer, amadurecerem. Mas vocês são crianças. Aliás, eu não pude falar lá e não estou podendo falar agora. Irmãos, isso aqui é uma tristeza, irmãos, ter que dar mamadeira. Sabe um problema de criança, irmãos? Criança, ela não se vira sozinha. Ela não se ajuda.
ela precisa de cuidado o tempo todo. Ela cria problema. Ela não consegue ajudar os outros. Fazer mamadeira não é brincadeira. Né? Trocar as fraldas, não é brincadeira. Isso é dar trabalho. E o que Paulo está dizendo que a igreja de Corinto está assim agora. Ela não cresceu 6 anos, 7 anos depois. Essa igreja não desenvolveu, essa igreja começou a agir como criança. Ela não amadureceu, ela não pode receber um sustento só, um alimento sólido, porque eles não conseguem suportar, porque eles não conseguem entender a realidade espiritual. Irmãos, eu fico pensando assim, e isso acontece na igreja. Esse povo aqui de Corinto, irmãos, é um povo inteligente. Ele não está dizendo que a igreja de Corinto é uma igreja cheia de analfabetos, de ignorantes. Ele está dizendo que a igreja de Corinto não consegue compreender o ensinamento espiritual do Senhor. Aí você vai dizer assim para mim assim, mas na igreja presbiteriana isso não existe. Existe muito. Tem tantos vendos, irmãos, que levam gente presbiteriana para fora da igreja, que você não acredita que essas pessoas estão onde estão e crendo no que estão crendo. E aí você diz, não, mas já foi muito tempo. Não, não foi muito tempo, não. Eu tenho gente assim com nome na mão para te dar. Depois do culto, se você quiser, eu te dou uma meia dúzia. Pessoas que não amadureceram, embora estivessem em contato com a verdade o tempo todo. Embora lhes foram ensinado coisas espirituais, mas elas não conseguiram apreender as coisas espirituais que lhes foram ensinadas. Não cresceram. Por que não cresceram? Aí Paulo diz que eles têm uma mente carnal. Ou seja, aqui ele não está dizendo esse carnal que tem um pé no inferno, outro no céu. Ele está dizendo o seguinte, que o cara é uma criançona. Portanto, ele o chama de irmão. Não é na carne, literalmente, porque a Bíblia diz que o pêndulo da carne pende para a morte e o pêndulo do espírito para a vida. Não é nesse sentido que o texto está dizendo. Então quer dizer que eu posso ser crente carnal. Não, ser um imaturo, um bebezão de fralda, que precisa de mamadeira o tempo todo. Embora fosse exposto com ensinos espirituais, mas vocês não puderam entender isso. Paulo começa, irmãos, a dizer para essa turma, pensa, não é fácil ler essa carta, não, irmãos, é para mim e para você. Mas isso aqui é o que fez aqui, que levou a igreja a ser o que ela é, e agora manda uma carta descascando em cima desse pessoal. Chama qualquer um aqui na igreja de criança para você ver, de carnal. Esse pessoal aí que bebe a cervejinha deles, vai para a farra, chama de carnal para você ver. Esse que fica em todo o vento de doutrina, chama ele de carnal para você ver. Ele briga com você. E se for ele nunca mais volta à igreja. Mas Paulo está chamando-os de carnais, de bebês que não têm condições. Paulo está aqui bravo. Ele diz, olha, antes eu não pude e agora eu não posso ainda, porque vocês são um bando de criança. E ele vai provar daqui a pouquinho que eles não têm nada de espiritual. O que eles têm é uma fachada, mas as ações deles são ações naturais, de nenhum entendimento espiritual. Isso, irmãos, a gente encontra na IPA. Hoje, 30 de setembro de 2015. Hoje.
Tem 16 anos que eu prego a palavra do Senhor e Deus me é testemunha que eu procuro ser o mais fiel à palavra. Nunca brinquei com vocês no púlpito. Se riram alguma vez, deveria chorar nas vezes que riram. E ainda assim, tem um punhado de gente que precisa de mamadeira. Que eu não posso falar-lhes espiritualmente, porque eles não entendem. Não entendem. Tem que voltar de novo. Tem que conversar com as pessoas novamente, como bebês. Ó, bem, a chapa queima. Não põe o buraco naquela tomada, porque esse negócio dá choque. Paulo está dizendo isso para a igreja. Eu não pude quando vocês nasceram e não posso agora. Está todo mundo com nanismo, né? Ou infantismo, não sei, não cresceram. Não cresceram. Diga, meu irmão. 1 ano e meio. Para começar. E ele levou gente boa. Não, e o problema é o seguinte, aquela igreja é indesculpável. Porque todos que ali estiveram pessoas de alto nível naquela época. Alto nível. Espiritual. Homens, por exemplo, eles falaram, eu sou de Cefas. Imagine quantas vezes Cefas foi lá pregar. Não sei, o texto não diz, mas tinha gente lá que gostava de Cefas, do Pedrão, pastor da Catedral de Jerusalém. O homem que andou com Deus, o homem que andou sobre as águas, não teve nenhum naquela época que fez isso. Quer dizer, não cresceram porque não quiseram. Não aproveitaram a chance que tiveram de homens espirituais falando a eles coisas espirituais. Eles não puderam entender. Paulo diz no capítulo 2 de que o homem natural, ele não consegue entender as coisas espirituais. Não consegue. Ele não cresce espiritualmente. Porque parece que não entra na cabeça dele, ele não digere. O organismo espiritual dele não consegue digerir as coisas espirituais. E aí ele desabafa. Imagine vocês. Isso aqui é coisa para briga. Mas ele chama e eles ficam quietinhos. Olha o verso de número 3. Aí ele olha como ele Paulo é especial, irmãos. Ele usa uns termos, olha o 3, porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Olha, ciúmes e contendas. Paulo está dizendo, em outras palavras, homens espirituais não têm ciúmes. Homens espirituais não contenda. Ele não gera contenda. Ele não cria conflitos. Ele é um agente da paz. Também. É para hoje mesmo. Isso aqui é atualíssimo, igual o Jornal da Manhã. É atemporal. É isso mesmo. Falando para a gente hoje. Está falando para nós hoje. Porque quando nós somos movidos pelo Espírito, irmãos, o Espírito gera em nós os frutos do Espírito. Se nós formos lá para Gálatas, nós podemos ver quais são os frutos do Espírito. Mansidão, domínio próprio, amor profundo. Então o que acontece? Quando a gente percebe que as pessoas estão agindo na carne, é porque eles não têm discernimento espiritual, então você tem que calar. O homem espiritual não discute, irmãos, com o homem natural. Você não vai para a televisão falar de coisas espirituais com o incrédulo. Mesmo que dê ibope. O ibope do Evangelho não é ibope medido por quanto o programa foi assistido.
O ibope do Evangelho é quantos são rendidos aos pés de Jesus, pela mensagem da cruz. Isso que é o ibope do reino. Então, quando nós entendemos que para ouvir de Deus precisamos ter o discernimento do Espírito, então, quando a gente começa a agir, tem alguma coisa errada conosco. A gente pode estar... mas eu estou aqui nessa igreja há 60 anos. Que importa? Você é um bebezão de 60 anos que precisa de babar. E ainda baba, né? Porque já aos 60... não aprendeu a cuspir, vai babar. Né? Porque ele... não é tempo com Deus. É quanto você cresceu. Quanto que você aprendeu de Deus, quanto que impactou essa realidade que você ouviu de Deus na sua vida, o quanto que você tem de Deus na sua vida. E Paulo, a argumentação de Paulo, e Paulo é um apologeta. Paulo não joga a conversa fora. As perguntas de Paulo são perguntas e respostas para confrontar as pessoas. Vocês não estão com ciúmes? Vocês não estão aí em divisão? Isso é de quem? Vocês acham que isso é do Espírito Santo de Deus? Deus não divide o seu próprio corpo. Jesus disse isso aí. Ele não divide o seu próprio corpo. Porque o Espírito está falando comigo, tal. Isso, olha, irmãos, isso é manipulação. Isso é manipulação. Pastor, foi muito bom a igreja ter dividido. Bom que a igreja dividiu o quê, irmãos? Nunca é bom o corpo dividir. Mas o divórcio foi fantástico. Que fantástico! Divórcio é quebra, irmãos. É quebra. Pode até que um se livrou, mas é quebra. Não há... E a igreja do Senhor Jesus Cristo não foi para dividir. Não foi. Pode ter os motivos que tiver. O meu nariz é para tocar, o meu não é, então vou dividir a igreja. Quantas vezes eu vi de igreja sendo dividida em nome do Espírito Santo, irmãos? Porque um resolveu falar em línguas, outro resolveu profetizar. Isso não é, isso é coisa de homem. Porque o Espírito de Deus não faz isto, irmãos. O Espírito de Deus não faz isso. E Paulo está dizendo, olha, vocês são um bando de carnais, homens que andam segundo o homem e não segundo o Espírito Santo. O que é interessante, irmãos, que eu falei lá atrás do bebê, o bebê não consegue alimentar sozinho. Não consegue alimentar sozinho. Ele não faz a sua própria comida. E a primeira coisa que a gente sabe que está crescendo em Deus é quando você consegue abrir a Bíblia. Abrir a Bíblia. Ler o texto. E ser alimentado. Você não precisar de terceiros para fazer a sua comida. Claro que tem pessoas que são fantásticas para fazer comida. Mas eu preciso de comer a minha comida. Eu preciso de ouvir pessoas. Não tem nenhum problema ir no restaurante, no grill, lá embaixo, e comer uma picanha. Mas o bife na casa, que a irmã Maria faz, é bom também. Então a gente precisa de aprender a fazer a nossa própria comida espiritual. Eu preciso de alimentar. Eu vou crescendo quando eu entendo que eu consigo alimentar sozinho. Em segundo lugar, irmãos, eu me relaciono com Deus, independentemente dos meus pastores, dos meus líderes, das minhas babás. Irmãos, uma das coisas, e a Leir sabe disso. Eu já disse isso para ela várias vezes. Uma das coisas que eu não deixo é gente mamando ou dependendo da minha mamadeira o tempo todo. Eu desmamei as minhas meninas muito cedo. Por quê? Porque se você não desmama... Você já viu aqueles meninão assim, de 7, 8 anos mamando chupeta? Coisa? Isso é um absurdo. Tomando leite na mamadeira, não pode. Ou aquele bezerrão mamando na mãe.
fica em pé, não pode, tem que, até, isso é um exagero. Exagero. E às vezes espiritualmente também deixa a pessoa, ela precisa de crescer. Paulo está dizendo, olha, vocês não cresceram nada, eu estou aqui precisando de, em vez de evangelizar, abrir outra igreja, eu tenho que, e levaram 2 cartas, pesadas, para dizer para esse pessoal que eles precisam de amadurecer. Olha o verso 4. Pode ler. 3, 4. Quando, é outra argumentação dele. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Não entenderam nada. Não entenderam absolutamente nada. Porque as coisas espirituais não têm nada a ver com homem nenhum, irmãos. Claro que Deus usa homens e mulheres, mas eu não sou de nenhum deles. Eu já disse para vocês, eu não gosto de tirar foto com essas figurões que tem por aí. Irmãos, dificilmente, eu acho que eu não tenho foto assim, minha, dizendo assim, vem cá, Nicodemos, vou tirar uma foto. Tirei aquele dia porque ele é meu colega de classe com mais alguma turma. Mas não tirei porque ele é o pastor Nicodemos no Brasil. Eu tirei porque ele é meu colega de classe. Foi meu colega de classe, assim como eu tive uma foto com ele em 1980, eu tenho uma agora, com ele com a cabeça branca. Eu não, ele com a cabeça branca. Né? Mas, às vezes, nós mesmos fazemos isso, irmãos. A própria igreja levanta. Hoje que eu estava falando com o irmão Valdir falando comigo sobre Moisés, está passando aí, né, na Record, sobre Moisés. Eu falei para o irmão Valdir perguntou, por que é que Deus não faz as mesmas coisas hoje? Eu falei para ele, do jeito que ele faz lá, é para nos proteger. Vocês já imaginaram um Moisés da vida no nosso tempo, irmãos? Ele seria carregado com andor. A igreja ia vibrar com ele, igual faz com esses cantores aí. Ia fazer fila, coitado, para ele fazer alguma coisa por eles. Sabe por que Deus não nos usa mais como homem? É porque não pode. Nós vamos nos soberbecer, a igreja vai trocar Deus pelos seus líderes. Olha o que ele está falando, olha, vocês não são, não é evidência de que vocês andam segundo o homem, dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Isso é imaturidade, irmãos, não entendeu nada do Evangelho. Não entendeu absolutamente nada do Evangelho. E o que é que Paulo agora quer argumentar com eles? Eu quero perguntar a vocês, quem é Apolo? E quem é Paulo? Me diz quem é. Irmãos, uma das coisas que nós perdemos é aquilo que Paulo fala lá em Filipenses, capítulo 2. Sem abrir lá, o que Paulo fala em Filipenses capítulo 2, irmãos? Um exercício da memória de vocês. Eu estou ruim de memória, hein? Mas eu acho que tem gente pior do que eu aqui nessa igreja. Eu falo as coisas do domingo, no outro eu pergunto, não consegue lembrar? Ele fala alguma coisa sobre isso, mas a ênfase lá é outra. Paulo está falando com Jesus sobre a vinda de Jesus, que ele não usurpou o ser igual a Deus. É Filipenses 2 mesmo, não é? Agora você fica falando isso aí, a minha cabeça aqui agora, vê lá se é. É assim. Isso, não é? É isso. O que ele fala assim? Vivei
Leia aí, minha irmã. Isto. Olha, tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento é esse? Aí pode ler. E morte de cruz. É aqui que é o problema nosso hoje, irmãos. Nós estamos tão acostumados a ser servido que nós perdemos a perspectiva de sermos servos. Até existe, irmãos, uma filosofia de ministério hoje que vai acabar com a igreja isso, irmãos. E que é a mesma que os nossos meninos estão fazendo, aliás, os filhos estão fazendo com os pais. O pai hoje já não determina mais como que vai ser a sua casa, é a criança que fala. Não é isso? Ela é que dita qual sapato que ela quer, qual escola que ela quer, qual computador que ela quer, qual o iPod que ela quer, iPad, seja o que for. Né? Ela é que diz o que quer. Até existem os transgênios. É isso? Que diz, eu não quero ser homem mais, agora eu quero ser mulher. Isso com 5, 6, 7 anos, já tem clínicas para trabalhar isso. Então, o que a igreja está fazendo hoje? A igreja está fazendo o ministério para agradar os clientes. Então, se você gosta de rock, então a igreja vai ter rock. Porque quem eu quero atingir gosta de rock. Quem gosta de filosofar, então eu vou fazer a igreja com uma liturgia filosófica. Aí nós vamos dissertar sobre determinados temas filosoficamente. O que Paulo está dizendo é o seguinte, sabe quem é Apolo e quem é Paulo? Eles são o quê? Servos. Por meio de quem crestes? E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Olha como eu gosto disso aqui, irmãos. Eu sou servo, irmãos, e não posso cogitar no meu coração nenhum outro lugar a não ser o de servo, senão vou adoecer. Eu sou servo, por meio do qual vocês vieram acreditar ou crescer. Outros, pastor Alexandre é servo. Todos são servos. E aí ele diz, sabe por que eles estão no lugar que estão? Porque Deus os capacitou para estarem lá. E cada um vai fazer o seu trabalho, cada um vai estar expressando aquilo que Deus quer que eles representem na vida. Olha, eu plantei, Apolo regou, mas quem é que faz brotar no coração das pessoas as realidades espirituais? Deus. Olha que coisa bonita, irmãos. Essa é a maior leveza pastoral. Eu não converto ninguém, irmãos. Eu preciso ser fiel à palavra. É isso que eu preciso ser. Coerente com a palavra. Porque quem vai fazer brotar é Deus, através do Espírito Santo. E nós precisamos entender isso. Não é que o ministério do pastor fulano de tal, ou o ministério de Siquilano é que está fazendo acontecer. Nada, irmãos. Somos simplesmente servos.
servos que Deus usou para levar alguém. Ninguém vai dizer, eu sou do pastor Ezequiel, não, eu sou do pastor... Isso está errado. E hoje a igreja faz isso, irmão. Hein? A mídia faz isso. O homem faz isso. E isso é uma igreja imatura. Isso é uma igreja imatura, não é uma igreja madura, irmãos. A igreja que se divide, a igreja que tem os seus partidos, essa não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo entende que cada pessoa que assume determinado ministério, elas não são nada mais do que servos. E se elas acharem que são outra coisa, tire elas de lá porque elas não vão servir. Se não são servos, não servem para servir, irmãos. E a gente precisa pôr isso na cabeça. A pessoa não tem um coração de servo, então ela não pode estar no lugar que precisa de ter um servo. Não importa se ela é... Eu conheço gente altamente cultas, ricas, que são servas. Servo. O dinheiro é servo. A habilidade intelectual delas é servo. Eu já disse aqui para vocês de um que eu admiro muito. Eu nem sei onde ele está, mas quando eu estava no seminário, ele era diretor da APEC. Chama-se Reverendo Constante Nides. Não é isso? Constante Nides. Ele é um grego. Ele poderia muito bem estar dando aula de exegese bíblica do Novo Testamento. O grego é a língua mater dele. Imagine você ter um professor grego dando aula de exegese do Novo Testamento. Pensa. Que profundidade, embora o grego moderno, mas ele terá facilidade de aprender o grego koiné. Imagina ver uma exposição de Romanos, uma exegese de Romanos por um grego. Sabe o que ele faz? Ele cuida das crianças da APEC. Aliás, ele era diretor da APEC, eu não sei nem mais onde ele está hoje. Então, são pessoas servas. Reverendo Francisco Leonardo é um dos exemplos também de servo. Doutor, um punhado de vez. Mas andava de bicicleta, de chinelo e com simplicidade, servindo o Senhor, trazia aos nossos corações palavras tremendas e profundas espiritualmente. Abria a boca, você desmanchava. Então, são pessoas que entenderam que são servos. E o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, se você não entender isso, você não entendeu absolutamente nada. Olha o verso 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ou seja, Paulo está trazendo-os para uma realidade cristocêntrica, tirando-os da sua vaidade, tirando-os do seu orgulho intelectual, tirando-os da sua caixa e trazendo para Deus. Olha, você precisa vir para a fonte, você precisa depender dessa ação espiritual de Deus na sua vida. Olha o verso 8. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Ou seja, cada um tem que fazer de acordo com o dom que Deus deu com capricho, com diligência, prestando bastante atenção, porque tem um acerto de conta lá fora. Deus vai chamar um por um, dizer assim, qual tipo? Eu te dei tantas ferramentas, você fez o que dela? Ah, Senhor, eu guardei lá no quartinho. Né? Não adianta, se você guardar no quartinho, não vai resolver nada. Paulo está dizendo, trabalhe,
Deus quer fazer essa parceria conosco, nós precisamos trabalhar. Tem gente para ser ganho para Jesus, sai para as ruas e começa a evangelizar. Tem igreja para ser plantado e começa a plantar. Tem pessoas para ouvir o evangelho e começa a pregar. Agora, cada um com o seu dom. A gente tem que descobrir isso, irmãos, não tem jeito. Pessoas são capacitadas por Deus e Deus faz brotar realidades a partir delas. E aí ele termina: porque de Deus somos cooperadores, servos, cooperadores. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Ou seja, lavoura precisa trabalhar e edifício precisa trabalhar. Lavoura, braquiária cresce. Mas se o irmão Ziel não ficar cuidando das mudas de jabuticaba que ele está plantando, das mudas de manga que ele está plantando, das mudas de uvaia que tá, de uvaia não, de lixia que ele está plantando, a braquiária vai tomar conta. Lavoura dá trabalho. E construção, irmãos? Como que construção dá trabalho? Edifício dá trabalho. Uma coisa errada, alguma coisa que não dá trabalho. Então, ele está dizendo que não é fácil. É para trabalhar, sim. Agora, trabalharmos como servos e entendermos que quem gera a igreja não sou eu nem vocês. Quem gera a igreja é o Senhor Deus. É Ele que traz todos os recursos humanos, espirituais e materiais. Ele paga a conta, irmãos. A conta do reino é o Senhor que paga. Quando falta alguém para fazer o trabalho, então precisamos orar e pedir que Deus mande trabalhadores. E logo, logo nós vamos trabalhar com uma pergunta que Coríntios, a gente sempre faz quando está lendo 1 Coríntios. Dons espirituais podem coexistir com um povo carnal? Essa é uma pergunta que eu faço a Coríntios. Nós vamos responder isso. Eu só coloquei isso aqui para os irmãos pensarem. Será que no meio de uma igreja espiritual, uma igreja carnal, tem gente espiritual que tem dons e tudo? Como é que isso consegue caminharem juntos? É coisa tremenda. Porque Paulo, irmãos, Paulo está preocupado com isso. Paulo está preocupado com essa igreja que deveria ser espiritual, mas ela tem muito mais de natural do que de espiritual. E ainda assim ela rosna dons espirituais. Ainda assim Deus está lá. Ela não tem sido o que ela é, porque tem pessoas que estão vivendo como crianças, precisando de chupeta, né? Precisando de mamadeira, e isso acaba com a igreja. Que Deus nos abençoe. Alguma pergunta? Quiser fazer alguma pergunta? Cleiton, é isso? Depois fala que eu estou perdendo a memória, Cleiton. Tem mais ou menos que uns 4 anos que a gente não... Você já esteve aqui antes? Não, é por aí, né? Uns 4 anos. Eu estou aqui na cabeça assim. Cleiton, eu lhe vi, não lhe chamei pelo nome, porque eu precisava trabalhar para ver se é mesmo. Então, irmãos, eu não estou ruim assim não, viu, irmão Walter? Seja bem-vindo, viu, querido? Cleiton é aqui desde sempre. Ele fala, pastor, eu vou embora, volto, o senhor continua aqui, né? Então, ele ficou 4 anos fora, está voltando. Cleiton é professor de inglês, é um irmão que muito prendado. Deus tem abençoado muito a vida dele e batalha, né, Cleiton? Cleiton tem sido vitorioso, agora mais velho, já está com alguns cabelos brancos. Mas é claro, depois eu te dou receita. É porque formol, meu irmão, é muito caro. Formol formol para a pele, viu, irmãos? Não pensa outra coisa, não.
Mas você é bem-vindo, viu, Cleito? Novamente, a igreja te recebe com braços abertos, viu, meu irmão? Que Deus abençoe você aí no seu trabalho. E como qualquer pessoa, o Cleito tem vencido. É um jovem que teria muitas razões para não estar seguindo a Jesus Cristo. E se você racionalizar, eu como pastor diria, puxa, ele está lá porque, coitado. Mas assim Deus tem dado a ele vitórias ano após ano. E já estamos andando há muitos anos, né, Cleiton? Muitos anos juntos, a história dele. Então é um vitorioso, é um soldado vitorioso na batalha. E competente, tem se preparado e às vezes não chega aquilo que ele sempre almejou. Mas tem chegado, Deus não tem deixado faltar, né, Cleiton? E Deus vai te dar ainda muita coisa, em nome de Jesus. Continue firme com Ele e Ele vai, todo dia, vai suprindo, né? Vamos colocar em pé, vamos orar, agradecer a Deus. E lá, como é que está o Eduardo? E a infecção foi debelada, tá? Como é que está a infecção? Tá. Ele está reagindo aos antibióticos. Tá. Então, uma boa notícia, né, irmãos? Porque a gente nem conhece o Eduardo, mas por vocês dois, então nós temos orado por vocês, oramos no período da manhã, aqui no nosso grupo da terça-feira, ontem. Vamos também orar pelo Douglas. O Douglas é o irmão da Leir, é um camarada fantástico, não é porque é irmão dela não, mas é um irmão muito querido. Ele fez um transplante de rins e tem uma bactéria lá que não está querendo ir embora, né? Um vírus não está querendo ir embora. Então, transplantado é um problema sério. Vamos orar pela Daiane amanhã, o bebê chega, né? E também vamos orar pelo Henrique, com a questão também do transplante Sim, meu irmão? Tá. Tá ótimo ali, ó. Então, Campinas, Araraquara, Franca, Belo Horizonte, Jundiaí, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São Paulo. Um abração para todos esses irmãos. Normalmente o pessoal de fora está ganhando, não é só hoje não, viu? Tem mais gente. Eu acho sim que o de Araraquara tem que vir para cá, né? E também vamos orar pelo irmão Henrique, questão do transplante de fígado, que ele precisa de tirar esse fígado aí e colocar outro. E também pelo pastor Carlos Alberto, do Recife, que está com leucemia, o pastor Lutero, que está com câncer na tireoide, o pastor Sebastião, da Filadélfia São Carlos, que está internado com um problema cardíaco. E o Eduardo, vamos continuar orando. Mais algum pedido para a gente levar para casa e continuar orando? Só isso? Sim, minha irmã. Tá. Vamos orar pela Júlia. Pelas duas Sofias também, a Sofia, mãe do Mococa, e a Sofia, criança, né, irmão Walter? Parece que fez uma cirurgia também. O rim, ela teve que tirar um rim. Novinha, menina. A gente guardou bem no grupo de oração, porque a Sofia mais velha, que é a mãe, e a Sofia criança, né? Então vamos estar orando e pedindo a proteção do Senhor. Pai querido, são tantas, Senhor, as nossas batalhas nossas, porque são batalhas dos nossos irmãos, que caminham conosco a caminhada cristã, e nós queremos, ó Deus, enquanto intercessores, colocar esses queridos na Tua presença. Nós reafirmamos, ó Deus, que o princípio ativo de toda cura
reside no Senhor. Querer, Senhor, curar. Ordinário ou extraordinariamente, parte do teu coração. Por isso, ó Deus, nós queremos colocar esses irmãos que nós declinamos os nomes, nós colocamos diante do Senhor esse nome, e queremos que o Senhor, em nome de Jesus, estenda as tuas mãos bondosas e misericordiosas sobre a vida de cada um. Abençoa, Deus, ricamente os nossos irmãos que estiveram conectados conosco via internet. Abençoa ricamente os nossos queridos que estão de viagem. Abençoe ricamente as suas vidas. Tome nas tuas mãos, ó Deus, a tua igreja. Aqueles que te servem, servindo a tua igreja. Que jamais, Senhor, percamos a visão de que somos simplesmente servos. Meios pelos quais o Senhor abençoa pessoas. E que elas venham a crer em Jesus Cristo. Obrigado, Deus, por esta noite. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações, o amor profundo da Trindade excelsa, invada as nossas vidas hoje, aqui e agora, até aquele dia, quando com Ele nós nos encontraremos. Amém, Senhor, amém. Deus abençoe, irmãos. Dê um